galera, passando aqui para dar aquele breve recado para você. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Botando 10 reais vira 20, 20 vira 40, 50 vira 100. O seu primeiro depósito, eles sempre dobram o valor. Lembrando que o limite máximo de bônus são 1.200 reais. Indicando um amigo, você ainda ganha 20 reais para apostar. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Cara, eu sou vascaíno de pai e permaneci Vasco porque acredito que o Vasco tem aquilo que eu acredito na vida, né? Isso é importante. Uma coisa é a tua influência familiar, a questão portuguesa, minha família é toda portuguesa. E a outra coisa é quando você olha e você vê aquilo que você acredita, você fica. Você se sente bem, se sente em casa. Então é isso, eu sou vascaíno de nascença e permaneço por opção. O Vasco tá gravado em mim, é parte de mim. Bacana. E uma coisa que eu tenho frisado, eu queria te ouvir, você que é um pouco mais velho que eu percebo, Carlos, que nos últimos 20 anos a gente começou a falar muito da história do Vasco, que é linda, que é riquíssima, questão da luta contra as questões raciais, a forma como São Januário foi escrito, tudo isso é muito lindo, mas eu vi que isso não era muito falado na década de 80, 90, a gente quando passou de deixar de ser competitivo esportivamente, a gente começou a precisar se agarrar em algo, e aí a história do Vasco começou a ser contada talvez de uma forma que nem era contada. Eu acho muito linda a história do Vasco, eu amo meu clube, sou apaixonado pelo Vasco, mas eu acho que a gente tem exaltado muito a história do Vasco de uns anos pra cá, muito em função dos insucessos também dentro do campo. Você comunga dessa opinião? Cara, Dieguinho, eu acho que sim e não. Como é que eu vou te explicar assim? Sim, você tem razão, porque como a questão desportiva deu espaço, deixou de vir a competitividade, deixaram de vir os títulos, deixou de vir aquela coisa do esporte que toma conta, do futebol que toma conta do espaço público, do espaço midiático, você começou a ter ali falar mais da nossa história, falar mais de São Januário, Então, sim, você tem razão, mas eu acho que mesmo que quando retornar a questão desportiva, eu acho que a gente tem que manter isso vivo. Porque o Vasco é uma torcida que tem um time, né? Não é um time que tem uma torcida. A torcida tá aí, a torcida deu tantas mostras aí nos últimos anos de que ela ama incondicionalmente esse clube, de que ela vai segurar esse clube, aconteça o que acontecer, que eu acho importante que a gente continue nisso, assim. Como eu disse, eu sou Vasco, porque meu pai era Vasco, mas eu quando olhei ali a história do combate, do antirracismo, das pautas sociais que o Vasco toca, isso me segura sendo Vasco, né? Então acho que é tão importante quanto, mas você tem razão. Abriu-se um espaço, esse espaço foi preenchido pela história, mas eu espero que quando a gente volte a ter, espero que seja logo, importância desportiva, coisas do esporte para falar coisas do futebol, falar títulos, que a gente segure junto a questão da nossa história. Não, acho que é importante. Eu também acho muito importante. Eu só pincei esse assunto que eu vim discutindo com alguns amigos meus mais novos e alguns mais velhos. A gente chegou na discussão, a gente achou um pouco disso, porque eu falando muito com meu pai, com quem era mais velho, eu vim conhecer talvez mais a história do Vasco agora, mais recente, porque realmente foi isso, o Vasco sucumbiu esportivamente, a gente tem que se agarrar a alguma coisa, e que bom, que continue assim, que vindo a melhor esportiva a gente continue valorizando a nossa história. O Vasco tem a história mais linda do futebol e acho que isso não é letra, né? Isso é uma verdade. O Vasco tem uma história linda, né? Que é vinculada ao futebol, por razões óbvias, mas tem uma história linda de crença. A resposta histórica é um documento absurdo, assim, né? Ela foi traduzida para o inglês, eu acho até que a gente devia aproveitar o momento para explorar mais ela em inglês, porque ela lá em 1920 e pouco já estava contando essa coisa que veio virar, né? Tá tão em voga agora. Então, mostra como a gente estava um século na frente dessa discussão. E o texto é lindo, né? O texto diz que o Vasco não vai deixar aqueles atletas que tanto se entregaram para ele no meio do caminho. Então, assim, é uma coisa que te faz pensar, né? São valores. E aí, quando os valores batem, cara, não adianta. Os valores bateram, você vai ter uma torcida fiel e fanática para sempre.